Muito bem, estamos de volta, desta vez para abordar a semana 5 do PET 3, segundo ano do ensino médio. Professor Marcos Casella, professor de História de vocês. Então você seja bem-vinda, você seja bem-vindo a mais uma videoaula de História, tá ok? Semana 5, PET 3 do segundo ano do ensino médio. Festas e celebrações religiosas no Brasil Império, parte 1. Você vai conhecer como eram festas e celebrações religiosas no Brasil Imperial. Os príncipes no século XIX ainda não podiam se casar com quem conhecesse pessoalmente. Os casamentos eram acordos entre famílias de reis de diferentes países. Dom Pedro I, por exemplo, depois de ter ficado viúvo da imperatriz Leopoldina, ainda se casou de novo com a princesa Amélia, neta de Josefina, esposa de Napoleão Bonaparte e de seu primeiro marido. Um príncipe escolhia uma princesa de acordo com a imagem que visse dela em uma pintura, e nem sempre essa imagem correspondia à realidade, como aconteceu com o retrato da princesa Teresa Cristina, das Duas Sicílias, escolhida por Dom Pedro II para ser a sua esposa. Ao desembarcar no Rio de Janeiro, ela foi uma decepção para Dom Pedro, que, no entanto, teve que se casar a si mesmo. Outro caso famoso aí que se conta é de Dom João, né? Dom João, que ainda era jovem, né? Foi se casar com Dona Carlota, que consta na época tinha entre 12 e 13 anos, e foi tratado o casamento entre os dois, Dom João e Dona Carlota. E Dom João mandou para ela um autorretrato, né? Uma pintura. E nessa pintura, ele mandou fazer ele mais bacaninha, mais bonito, mais bem aparente, né? Quando Dona Carlota viu a pintura, se apaixonou pela pintura. E quando viu Dom João pessoalmente, a primeira coisa que ela falou foi: que nariz! Reparou, foi o nariz de Dom João. Então, quer dizer, nem sempre as pinturas eram feitas de acordo com a realidade. Geralmente o príncipe ou a princesa mandava dar aquele retoque, como se fosse hoje um Photoshop. Entre os jovens que não eram nobres, os casamentos também eram acordos, sempre entre famílias da mesma classe social. De preferência, o rapaz deveria ser de família de mais posses e prestígio do que a moça. A diferença com relação aos nobres é que os jovens escolhiam pessoalmente várias vezes antes de decidirem ficarem noivos, né? Então, a diferença do jovem da época para os príncipes não conheciam as princesas, eram casamentos arranjados. Também na sociedade, arranjavam-se os casamentos para os jovens, nobres. Porém, a diferença com relação aos príncipes aí é que eles tinham contato até ficarem noivos, né? Representação do casamento de Dom Pedro com Dona Leopoldina, a chegada de Dona Leopoldina, o casamento. A imagem ao lado é uma alegoria do casamento do então príncipe Pedro de Portugal, Brasil e Algarves, com a princesa Leopoldina da Áustria. Uma alegoria é uma figura de linguagem que transmite um ou mais sentidos. Então tá aí também representação do primeiro casamento de Dom Pedro. Aqui agora já o segundo casamento. A imagem ao lado mostra a cerimônia de casamento entre o imperador Dom Pedro I e a princesa Amélia, acometida no Rio de Janeiro em outubro de 1829. Quais elementos a pintura apresenta que possibilita a identificação da nobreza como protagonista desse ritual? Olha, se a gente prestar atenção, né, estão bem separados os nobres, né? Aqui a autoridade máxima da igreja na época, aqui, né, dando legitimidade ao casamento, as crianças, os dois em destaque na parte de cima, e a nobreza aqui, olha, observando, né? Vamos reparar o traje, né? O traje de gala de Dom Pedro, né? Um traje até parecido com o traje militar que Dom Pedro usava.
A igreja muito bem ornamentada, tudo isso para o segundo casamento de Dom Pedro I. A imagem aqui ao lado, né, do francês Jean-Baptiste Debré, mostra uma cerimônia religiosa de extrema unção, ou seja, o perdão dos pecados de quem está prestes a morrer, feita no Rio de Janeiro em 1839. De acordo com a análise da imagem, o doente teria qual posição social? Olha, gente, um padre, esse cortejo todo, músicos, né, tocando, essa comitiva toda bem vestida, carregando esses ornamentos fúnebres, com certeza a posição social desta pessoa que foi receber a extrema unção era um nobre, né? Era um nobre, uma pessoa de posição social acima das outras, né? Pela toda a estrutura e aparato que foi dedicado a essa cerimônia religiosa de extrema unção. Assim a gente fecha mais uma semana 5 do PET 3. Para você que esteve comigo até agora, muito obrigado. Segura aí que daqui a pouquinho eu retorno com a última semana 6 do PET 3/2021 para alunos do segundo ano do ensino médio. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá, se inscreva, é importante. Essas aulas são feitas com carinho para você, tá ok? Ative o sininho que você recebe sempre notificações a cada novas postagens. O canal é Videoaulas de Geografia e História. Professor Marcos Casella e professor Verônica, ou professora Verônica e professor Marcos Casella. Segura aí que rapidinho eu estou de volta, tá ok?